que sim! No vídeo de hoje eu vou falar a respeito da minha gravidez aqui em Portugal. Eu tenho um vídeo que eu espero já ter postado falando sobre a minha gravidez, como eu descobri. Então, nesse vídeo eu vou falar mais a respeito sobre consultas, como foi, o que eu fiz para passar. Então, assim, eu quero começar falando que eu moro aqui nos Açores, na Ilha do Pico, e nós já tínhamos número de utente. Quando a gente chegou aqui, a gente conseguiu fazer a nossa documentação de uma forma muito fácil, tá? Pelo menos o principal, número de contribuinte, número da Segurança Social, o nosso número de utente, que é muito importante. Então eu sei que no continente, em muitos lugares do continente, muitas cidades, principalmente onde é maiores centros ali populosos, né? Não é todo mundo que tem número de utente, não é todo mundo que tem médico de família, principalmente se você não for legalizado. No meu caso, eu já tinha uma médica de família aqui, então foi tudo muito mais fácil, né? Eu já tinha passado até em uma consulta com ela, eu tive uma consulta para ver se estava tudo bem, já tinha feito alguns exames no centro de saúde, então assim, foi muito mais fácil para mim. Contei pro Vitor no dia 12 de outubro e no dia 13, que foi uma sexta-feira, nós fomos no centro de saúde. Mas eu cheguei lá, peguei uma senha para falar na recepção e eu falei com ela, olha, eu tô grávida e eu queria estar iniciando meu pré-natal, meu acompanhamento, né, de gestação. E aí ela virou e falou, tá, você tá grávida de quantas semanas? E eu falei, eu não sei. Eu não sei. Aí ela, como assim você não sabe? Qual foi a data do seu último período? Eu falei, eu não sei também, faz muito tempo, acho que já fazia uns 4 meses, meu último período, então eu não podia falar 4 meses atrás, que ela ia se basear por isso, e eu não tava grávida de 4 meses, né? Então eu falei, olha, eu não sei. E aí ela falou, como assim você não sabe? Eu tenho que colocar uma data aqui, então fala alguma semana. E aí eu falei, então tá, coloca aí 5 semanas, 6 semanas. Ela, 6 semanas? E eu falei, sim. E ela colocou, tá bom, tá aqui 6 semanas e a data que eu consigo pra você, que eu consigo te encaixar aqui é pra 8 de novembro. E assim, era 13 de outubro, então era um mês pra frente, praticamente. Então eu fiquei chocada, eu falei, daqui a um mês? E ela assim, nossa, tá bom, tudo bem. Aí ela, é isso. Daqui a um mês você tem consulta, tal horário e é isso. E conseguiu me encaixar nessa data. E eu sei que foi um encaixe, porque se não fosse isso, eu só conseguiria uma consulta para 2 meses, 3 meses para frente. Então, graças a Deus, ela me conseguiu um encaixe. Só que eu saí de lá em choque. Porque eu sei que no Brasil, se eu tivesse ido num posto do Brasil, eu não sei, gente, se eu já teria ali alguma carteirinha de distância, eu teria falado pelo menos com o enfermeiro, né? Eu não sei. Mas eu fiquei assim, tipo, tá, mas eu tô grávida mesmo? Porque no Brasil, quando você chega, você fala, pelo menos, eu nunca fui grávida, né? Nunca estive grávida, mas as pessoas me dizem que quando você chega lá e fala, olha, eu acho que eu tô grávida e quer iniciar o pré-natal, eles fazem um teste de urina com você ali pra ver se você tá grávida mesmo, né? E lá não fizeram nada, foi tipo assim, você tá grávida? Tá, quantas semanas? Eu falei que uma média lá só pra ficar um número e ficou isso mesmo, né? Então, assim, eu saí de lá, meu Deus, amor, será que é isso mesmo? Então eu saí me questionando muito. Eu falei, amor, olha, não dá, vamos passar na farmácia pra eu comprar um teste de semanas, porque eu preciso saber quantas semanas eu tô, porque daqui a um mês é muito tempo, eu preciso saber. Então eu falei assim, vai que eu tô louca, que eu fiz o teste errado. Comecei a pensar várias coisas, né? Eu falei, vamos lá comprar um teste de semanas, por favor, por favor, por favor. E aí ele, tá, vamos. E aí eu vou mostrar pra vocês. Aqui. O teste que eu tinha feito foi esse aqui, da Clear Blue. Ele já deu o maisinho e deu muito forte, ó, tá aqui até hoje. Super forte, super forte. Então eu falei, eu vou falar 5, 6 semanas, porque isso aqui não parece ser 1, 2 semanas, não. E como eu já tava passando mal um mês, eu falei, eu vou falar 5, 6 semanas, né, que é o tempo que eu tô passando mal. E aí, nesse dia, nós fomos lá e compramos esse aqui. E esse daqui eu paguei 7 euros, 7 ou foi 8 euros. Esse daqui pouco. Eu não sei se foi 14. Eu acho que foi até menos do que isso. Deve ter sido 11, alguma coisa assim. Não foi tanta diferença. Foi 5 euros de diferença no máximo de um pro outro. É que eu não lembro exatamente o valor. Só que aí quando eu fiz esse bendito teste aqui, ele me disse 3 mais.
E aí eu fui ler o papel e eu descobri que o máximo que ele vai dar é 3+. E 3+ não significa mais de 3 semanas, significa mais de 5 semanas. Então eu falei assim, eu não acredito, eu comprei o teste pra nada. Eu achei que ele me daria a semana, tipo assim, se eu tivesse com 7, com 8, com 9, com 10, mas ele não dá, só dá até mais de 5 semanas. E mais de 5 semanas eu já meio que achava que eu tava mesmo, porque eu tava passando mal um mês, né? Então é o mínimo eu estar grávida um mês. Mas eu fiquei muito triste. E fiquei sem saber quanto tempo eu tava na mesma, só gastei dinheiro, mas enfim. E ele apagou, né? 2 dias, isso eu já sabia que ele ia pagar. Mas apagou. E é isso. Como eu falei que eu tava ali de mais ou menos 5 semanas, 5 ou 6 semanas, eu já baixei um aplicativo de gravidez e já coloquei lá esse tempo. E aí deu que o meu filho seria ali pra junho. Isso, pra junho. Antes disso, eu tava achando que eu tava pra julho. E aí deu que o meu filho seria pra junho ou julho. Começo de julho, meio de julho. Então eu falei, ah, tá bom. Beleza, ainda tem aí bastante tempo. Só que aí, quando eu comprei esse outro teste, que eu tive certeza que era isso, mais de 5 semanas, baixou pra fim de junho. Falei, tá, pra fim de junho, já não é mais julho, é junho. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Vai ser junho, vai ser junho, vai ser junho. E deu bem finalzinho mesmo. E aí o que aconteceu? Depois que eu descobri que eu tava grávida, eu contei no meu serviço, contei pras pessoas e tudo mais, porque eu tava passando muito mal. Eu tava passando mal demais, assim, era meu marido pra tudo, eu não conseguia fazer nada. Eu levantava pra trabalhar, parecia um zumbi, e trabalhava, eu entrava meio-dia no trabalho, vamos supor. Eu levantava 11h35, 11h40, colocava minha roupa, me vestia, escovava meus dentes, prendia meu cabelo e ia trabalhar. Quando eu chegava do trabalho, eu tomava um banho e apagava. Eu apagava e dormia até o dia seguinte, 11h30 da manhã de novo. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu também não tava conseguindo comer nada. Então, assim, eu tava vivendo na base do que Deus fazia comigo, porque eu não conseguia comer, tudo me enjoava, eu não tava conseguindo fazer nada. Eu falei, bom, eu não sei como é que eu não desconfiei mesmo que eu tava grávida antes, porque uma pessoa não fica assim normalmente, isso não é normal. E aí, eu continuei passando muito mal. E aí, quando foi no dia 25, foi mais ou menos uns 15 dias depois, né? Eu tava trabalhando e eu passei muito mal no serviço. Eu vomitei muito, e eu tava com tanta dor, eu tava tão mal, e a minha cabeça tava tão mal também, estava tudo péssimo, e eu não parava de vomitar. Eu comecei a chorar e eu falei, olha, eu tenho que ir pra casa mesmo, pedi pra ir pra casa, porque eu não tava mais aguentando, pedi pra ir pro centro de saúde, porque, gente, não dava assim, do tanto que eu vomitava, o tanto que eu chorava, o tanto que eu tava com dor, o tanto que eu tava fraca. Gente, sensação horrível. E assim, tava uma situação muito difícil, sair de casa, então eu tava com o psicológico assim, péssimo, porque, como eu falei que eu tava grávida, né, muitas pessoas começam a falar os achismos delas, né, e eu ouvi muitos comentários péssimos, então assim, toda vez que eu tinha que sair de casa eu já saía assim, mal da minha cabeça, porque eu falava, meu Deus, eu vou encontrar alguém e essa pessoa vai fazer um comentário péssimo sobre mim, vai fazer um comentário péssimo sobre a minha gravidez, e assim, eu tava com o psicológico extremamente abalado. Então eu gostava de ficar em casa. E tudo que eu fazia fora de casa era no automático, eu precisava ir no hiper, tudo isso, era assim, eu tinha que ir assim, e já ia preparada, já ia com medo. Realmente, grávida sofre muito, gente, com os comentários, porque é cada coisa que eu ouvi no começo da minha gravidez. Então, assim, eu ouvi muitas coisas ruins, tipo que meu filho não ia viver, meu filho ou minha filha, né? Eu não sei se é menino ou menina ainda, que não ia viver, que a chance de eu perder era muito grande pra mim, nem ficar animada, nem ficar feliz. As pessoas falavam assim, cada comentário assim, péssimo, gente, péssimo. Então, assim, eu tava passando mal. E eu tava vomitando, e eu tava chorando, e eu tava pensando nisso, e eu queria saber se meu filho tava bem, porque eu tava sentindo muita dor na barriga, eu tava sentindo muita dor e vomitando muito, uma dor aqui do lado, no canto, na barriga, e eu falei, gente, será que meu filho tá no lugar certo? Porque não é possível, gente. Tá doendo muito, assim, eu senti, assim, aqui na altura do meu útero, doendo muito. Eu falava, gente, isso não é normal, não é possível.
E aí, eu fui e falei, olha, eu tenho que ir no centro de saúde, eu tô passando mal mesmo, e eu tava tão fraca, falei, vai que eles me dão algum soro pra mim, pra eu conseguir sobreviver, porque eu não como, eu não sei, olha, tava péssimo. Aí eu fui liberada do serviço, né, fui no centro de saúde, quando eu cheguei lá, que eles fizeram teste de Covid de novo. Ai, meu Deus, Senhor, por favor, aquele teste horrível, eu tive que fazer. E comecei a chorar, era o enfermeiro fazendo o teste e eu chorando. E chorando. E fazendo teste, eu só sabia chorar. Ai, foi terrível, foi terrível. E aí, deixa eu ver aqui o que mais aconteceu. Ai, gente, só de lembrar, agora eu dou risada, mas na época, oh meu Deus, sofrimento tremendo, coitada de mim. E aí, eu continuei passando muito mal, né? Fui na urgência. E aí, depois que eu saí da urgência, eu falei pro Vitor, né? Na urgência não fizeram nada, me passaram um paracetamol, eu acho, alguma coisa assim. Falaram que não podia fazer muita coisa por mim. E aí, eu saí de lá e foi que eu chorei mesmo, né? E eu falei pro Vitor, amor, vamos procurar um lugar que a gente possa fazer um ultrassom no particular, né? Por favor, eu não tô bem, eu quero saber se o bebê tá pelo menos no lugar certo. E daqui a um mês que eu passe aqui no centro de saúde, até o dia que eu vou passar numa consulta, porque aqui não tem ultrassom. Para fazer ultrassom, eu tenho que ir pra Horta, né? Aqui pro Faial, que é a ilha da frente. Então, eu tenho que viajar de barco para fazer uma ultrassom. Então, se daqui a um mês eu vou na consulta daqui, quando é que eu vou numa ultrassom na outra ilha? Então, assim, falta muito para ver o bebê. Eu preciso saber. Então, eu comecei a chorar desesperada. Ai, chorava igual uma criança. E aí ele falou, meu Deus, eu vou procurar, mas não tenho dinheiro, enfim. A gente começamos a ligar em vários lugares. Nós estamos aqui num lugar que poderia ter, e quando eu cheguei lá, pra minha sorte, tinha um médico aqui exatamente naquele dia. Porque aqui não tem muitos lugares que fazem consulta. Era só, acho que 2 lugares que eu conseguiria fazer uma consulta para meu bebê no particular, na ilha toda. E aí, os médicos, além disso, eles vêm e vão. Então, não é sempre que o médico vai estar aqui. Você tem que ver se o médico veio, às vezes ele só vem de fim de mês. Enfim, essa é a realidade, né? E aí, eu falei, ai meu Deus. Eu fui lá, quando eu cheguei lá, falou assim, olha, por incrível que pareça, a recepcionista, né? Ele tá aqui hoje, eu consigo te encaixar pro fim da tarde. E ele consegue te atender, só que por ser a primeira consulta, não pode fazer só ultrassom, você vai ter que pagar uma consulta e a ultrassom. E quanto que era? 150 euros, gente, isso é muito dinheiro, é quase R$1.000. Na hora, sabe quando 150, mas assim, eu tava desesperada. Então eu falei, tá, deixa marcado. Aí ela falou, né, acho que era 60 euros a ultrassom, né, e 90 euros a consulta, aí dava 150 os dois. E eu, mas não dá pra fazer só ultrassom, só ecografia? Ela, não, tá bom, então vai ter que ser. Aí eu saí, conversei com o Vitor, ele falou, bom, eu vou tentar conseguir o dinheiro. E aí ele entrou em contato com um monte de gente, pediu cartão emprestado pra irmã dele, aí ligou pro pai dele, e aí no fim ele conseguiu com o pai dele tinha um dinheiro guardado e mandou pra ele esses R$1.000 aí pra poder fazer. Por quê? Porque era fim de mês, gente, era uma coisa que eu não tava esperando, porque no começo do mês a gente recebe no último dia do mês aqui, eu e o Vitor, no caso. Então, assim, quando é no dia 2, 3, eu já fiz toda a contabilidade do mês. E eu descobri que eu tava grávida, já era dia 10. Então, assim, não tava nos meus planos desse mês. Eu não deixei reserva pra isso. Então, assim, gente, não tinha o que fazer. E se eu não pegasse essa vaga desse dia, vai lá saber quanto tempo é que o médico ia demorar de voltar aqui. Então, assim, era 150 euros, é muito dinheiro, gente. Mas eu tava desesperada, então não tinha outra saída, eu ia ter que pagar. E aí foi isso, eu e o Vitor concordamos, eu vim pra casa, tomei banho, já fiquei toda feliz. E aí, quando foi à tarde, eu voltei pra poder fazer essa ecografia, gente. Eu fiz a consulta ali com o médico, né? Foi um médico muito bom, eu não lembro o nome dele, mas que o Senhor abençoe esse médico. Não sei onde ele tá, se ele tem família, quem é ele, mas o Senhor abençoa esse homem. Porque eu tive que fazer, eu não sei se é transvaginal que eles chamam aqui, mas é quando é por baixo, né? A ecografia, como poderia ser ali uma gravidez muito recente, tinha que ser feita assim, porque era recente. Então foi assim, mas assim, eu vi meu bebê, eu vi que ele tava no lugar certo, então o médico falou pra mim, olha, ele tá no lugar certinho, tá num lugar muito bom. Nesse dia ele falou pra mim que tava constando ali 9 semanas e um dia.
Então, ai, eu já fiquei super feliz, tipo, 9 semanas, então assim, eu já tava ali no 3º mês, né, no caso. Eu não sei como as pessoas fazem as contas, eu faço assim, né, eu não conto como 2 meses e 1 semana, eu conto que eu estou no 3º mês. E então eu já tava no 3º mês quando eu descobri, e eu fiquei muito feliz, gente. Eu vi meu bebê, ele me deu umas fotinhos do bebê, e hoje eu estou no começo do 6º mês, né, ou finalizei meu 5 e agora tô aí 5 meses e tais coisas, mas eu estou dentro do 6º mês. E até hoje eu não tenho outras fotos de ecografia, eu não tenho fotos do meu bebê. Eu só tenho foto da ecografia que eu fiz, dessa primeira que eu paguei. Então assim, se eu não tivesse pago, foi 150 euros? Foi doído? Foi. Mas foi assim que eu vi meu bebê, então assim, eu não me arrependo, eu teria pago de novo. Pagaria 10 vezes se fosse preciso. Nessa ultrassom, vi o bebê, eu tive a confirmação do tempo, que foi 9 semanas, e um dia ele disse que não era exato, porque era ali uma transvaginal, então poderia ser que não desse exato. Poderia ser que eu tivesse com um pouco de tempo a mais ou um pouco a menos, mas que provavelmente seria mais, não a menos. Então eu falei, tá, 9 semanas e um dia, coloquei no meu aplicativo, e aí o meu aplicativo já baixou automaticamente pro fim de maio. E ficou nisso, fim de maio, eu acho que foi isso mesmo. Deu fim de maio, então eu já falei, meu Deus, já diminui um mês do que eu tava pensando, né? Ai, Jesus. Enfim, foi assim. E aí, também, ele já me passou ali 2 vitaminas pra mim ir tomando, vitaminas de pré-natal, que eu tava pensando nisso, tipo assim, meu, se eu só ia ter consulta dali a um mês, e vitamina, não dá pra ficar assim, sabe? Era uma coisa que na minha cabeça não entrava, tipo assim, vai demorar muito, e não me passar, eu não passei nem como enfermeira nem nada, então assim, só pra daqui a um mês pra eu começar a tomar uma vitamina, sendo que eu sabia que é no comecinho da gestação que mais precisa, então assim, eu não sei, gente, era a minha gravidez, é a minha primeira gravidez, mas eu também falei, meu Deus, e agora? Eu tenho um médico de família e sou muito grata por isso, obrigada, Senhor, mas pra mim ia demorar muito. Pra quem tá grávida no começo da gestação sabe que assim, cada semana, cada dia conta, então pra mim aquilo contava muito. Então eu fiz essa ecografia paga no particular, não me arrependo, foi muito bom, porque eu tive a confirmação do tempo, que era o que eu mais precisava. Eu precisava saber quanto tempo eu tava de gestação, porque senão eu não podia fazer mais nada, tudo dependia disso. E ele me deu aí essas vitaminas pra mim tomando. Nossa, foi muito bom, gente, muito bom. Eu fiquei muito mais aliviada a saber que meu bebê tava no lugar certinho, então eu continuei passando muito, muito mal, mas eu passei mal e falei, meu bebê tá no lugar certo, então tá tudo bem. Era o que eu precisava saber, o bebê tá no lugar certo e tá desenvolvendo. Eu vi o coraçãozinho dele, então eu falei, tudo bem, então eu vou passar mal. E eu sei que é só por conta da gravidez mesmo que eu tô passando mal. E aí eu continuei, né, foi passando os dias, como eu já tava ali com a confirmação de quanto tempo eu tava, eu consegui esperar a minha consulta do dia 8 de novembro tranquilamente, né, tranquilamente, até porque 15 dias depois já era consulta. E aí eu fui nessa consulta, no dia 8 de novembro eu já tava com 11 semanas, gente, já tava com 11 semaninhas na minha primeira consulta na minha médica de família, então assim, eu já tava bem adiantada. E então, quando eu fui nessa consulta na médica de família, aí foi quando eu passei com a enfermeira antes da consulta. E assim, foi ótimo. Gente, eu amo as enfermeiras, enfermagem, assim, enfermeiros. Eu não fui atendida por nenhum enfermeiro ainda na minha gestação, mas muito obrigada a todos os enfermeiros. Quem faz enfermagem, o Senhor abençoa, porque são as pessoas que mais tratam bem, mais cuidam de cada detalhinho. Nossa, muito bom. E aí foi aí que eu consegui o meu caderninho da gestante. Eu não tô com ele aqui, mas eu vou dar um jeito de achar esse caderninho pra mostrar pra vocês. E aí foi aí que eu consegui o meu caderninho da gestante. E eu fiquei muito aliviada quando eu peguei esse caderninho, queria muito ele. E aí eu fui fazer a minha pesagem, eu tava aí com 4 quilos a menos. Eu já tinha uma pesagem do meu peso normal, porque eu já tinha tido uma consulta lá e eles me pesaram, né, anotaram meu peso no sistema, então ficou lá. Então quando eu tava grávida, que eu já fui na primeira consulta, eu já tava com 4 quilos a menos. Eu tava com 78 antes, normalmente, e quando eu fui me pesar, eu tava com 74. Mas por quê? Porque eu não tava comendo, né? Bom, aqui eu peguei pra mostrar, olha, aqui foram as imagenzinhas do meu bebê. É as únicas imagens que eu tenho até hoje. Olha só que fofinho, tão pequenininho. Olha só a cabecinha, o corpinho, as perninhas, o coraçãozinho.
É bem pequenininha, gente, as imagenzinhas que eu tenho, mas são as minhas imagens no meu bebê. E eu peguei aqui também, e tá aqui, essa aqui, ó, é o boletim de saúde da grávida, que é a caderneta da gestante. Então aqui tem tudo, as informações, as leituras, a minha pressão, meu peso, fica tudo registrado aqui. Então eu tava muito ansiosa pra ter esses registros, né? Tava muito ansiosa pra ter esse papel, então assim, eu precisava muito, muito, muito. A enfermeira entregou, esses tubinhos aqui, é pra urina, né? Então todas as vezes que eu tiver uma consulta aqui, eu tenho que levar a urina pra consulta daqui e entregar pra enfermeira, e elas fazem um teste rápido lá de urina. Então nesse dia ela entregou meu primeiro vidrinho e falou, olha, quando você for na próxima consulta, sendo aqui ou sendo no FAIAL, você vai levar a primeira urina do dia, vai fazer, vai guardar e vai levar naquele dia. E aí, quando você chegar lá, eles vão te dar um outro potinho. Ou se for aqui, eu vou te dar sempre um outro potinho. E foi assim, desde então, eu nunca fico sem potinho, sempre tenho um potinho em casa. Então amanhã, por exemplo, eu tenho uma consulta no FAIAL. É só eu levar a minha urina, eles vão fazer um teste rápido de urina e já me dão um outro vazio pra me levar na minha próxima consulta. E isso é muito legal. Eu dei uma ligada na luz, por quê? Porque tá bem no finalzinho do dia, então eu preferi ligar a luz. Ai, tô sem ar. Então eu liguei a luz pra não ficar escuro. E aí foi isso, eu falei com a enfermeira, ela fez a minha pesagem no dia, anotou tudo, tirou minha pressão e deu tudo certo, pressão boa e tudo mais. E o que acontece? Ela me perguntou quantas semanas eu tava. E aí eu consegui falar quantas semanas eu tava com exatidão porque eu tinha feito ultrassom. Se eu não tivesse feito esse ultrassom, a minha data no boletim de grávida ia ficar erradíssima. Então, assim, eu precisei muito dessa ultrassom, mesmo que eu fiz ela no particular, ela foi muito útil. Todas as consultas que eu fui depois disso, até eu fazer a minha primeira ultrassom no FAIAL, eu precisei entregar essa ultrassom que eu fiz no particular, os médicos pediam pra ver e pra confirmar minha data de gestação. E aí a enfermeira me perguntou quando eu tive minha última menstruação, eu não sabia. Então ela falou, olha, eu vou colocar agosto, porque a gente já sabe que é o tempo que você tá, então eu não vou botar número em agosto. É só para os médicos, se eles precisarem se basear, vai estar escrito que é agosto, mas é só você explicar para eles que não lembra se foi agosto, se foi antes, se foi depois, é só para bater com o mês que o bebê vai nascer, que é maio. E eu falei, ok, tudo bem, sem problema. Já sabia que era maio mesmo, né? A médica me chamou. É a mesma médica que eu já tinha tido consulta, que é a minha médica de família. Então, assim, foi muito bom porque eu já conhecia a médica, né? E aí, o que acontece? Ela me explicou sobre cuidados com alimentos, né? Pra não... Eu esqueci o nome da doença que você pode pegar, mas é em fezes de gato, você tem que tomar cuidado. E também em saladas ou carnes cruas, você não pode comer, você tem que tomar cuidado, eu não lembro a doença que é, acho que é toxoplasmose. Acho que é toxoplasmose. E como eu não sabia se eu era imune ou não, eu já tinha que tomar cuidado como se eu não fosse imune, né? Porque não tinha exame ainda meu. E aí foi isso. Ela falou a respeito disso. Ela me perguntou também se eu fazia alguma atividade física. Eu falei que eu não tava fazendo nada, só tava sobrevivendo mesmo. E ela me perguntou com o que eu trabalhava, e eu falei que eu trabalhava como atendente de balcão, né? Então eu fico o tempo todo me movimentando, o tempo todo andando, indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E ela disse que isso não conta, que isso não contaria, que senão todo mundo fazeria exercício. Pra mim conta sim, porque eu ficava o tempo todo andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu ficava muito cansada, então assim, pra mim conta sim. E é isso, pra mim conta, pra médica não conta, mas pra mim conta. Então eu falei, tá bom. Ela disse que eu tinha que fazer caminhada, mas assim, eu não ia fazer a caminhada, porque eu tava tentando sobreviver, né? E assim, sobreviver pra mim já tava bem difícil. Ainda mais fazer caminhada onde eu podia encontrar outras pessoas pra ficar fazendo comentários, assim, péssimos. Então, eu não ia, gente. Mas eu falei, tá bom, beleza. E fiquei calada, né? Mas eu já sabia que eu não ia fazer. Infelizmente, admiro quem mesmo doente consegue fazer. Eu não fui essa pessoa. Se eu estou doente, eu não tô conseguindo, então eu já sabia que eu não ia fazer. Claro que depois, se eu melhorar, eu faria. Mas ali, fora de chance, deu. Não tá nem aguentando ficar em pé e eu saí pra caminhar na rua. Só sou pra desmaiar no meio da rua, né? Mas tá bom. E aí, ela me passou ali
Uma outra medicação, eu acho que foi o ácido fólico, que no particular ele não tinha me receitado, ele me receitou ferro e me receitou... Não, ele me receitou ferro e ácido fólico. E aí ela me receitou o iodo. Nessa consulta ela disse que aqui são os 3 que tomam, que eles recomendam, então ela me receitou o iodo e já me deu o iodo lá na consulta. Ela falou que tinha lá no centro de saúde e já me deu, porque eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que aqui eles davam medicamento. Foi só esse que me deram até hoje, mas assim, eu fiquei super feliz, muito obrigada. Tô até hoje tomando a cartelinha que ela me deu, inclusive. Obrigada mesmo. E ela também deixou marcada 3 coisas nessa consulta. Ela marcou pro dia 20 do 11, né? Ela me marcou os meus exames de primeiro trimestre, então eu tinha que ir lá cedo, e aí eu tinha que fazer exame de urina e fazer o exame de sangue. E marcou pro dia 30 uma consulta no FAIAL, que seria primeiro ultrassom. Então o que ela fez? Na verdade, ela não me disse a data. Ela fez o pedido aqui e me entregou tipo um encaminhamento, eu não sei como é que eles chamam certo, mas ela me entregou e falou assim que quando me chamassem lá eu levasse esse papel. E ela fez o pedido no sistema e quando tivesse a data para consulta, eles me ligariam. Quando foi mais ou menos na mesma semana, eles me ligaram e falaram, olha, a consulta a gente tem aqui pro dia 30, então será a sua consulta. Então eu já fiquei super feliz que eu já ia ver meu bebê no dia 30. E ela marcou também já o meu retorno com ela pro dia 6 do 12. Então, assim, ótimo, perfeito, que já fiquei com tudo marcado. Já saí de lá com tudo marcado, sabendo quando eu ia ter, quando eu ia retornar com ela. Muito bom, muito top. E aí eu falei com ela a respeito de umas dores que eu tava tendo muito fortes, assim, nas costas. Eu tava péssima. As dores que eu tava sentindo desde antes não tinham passado, mas eu continuava sentindo uma dor muito forte na barriga, aqui, e sentia uma dor muito forte nas costas. Então eu falei pra ela que tava doendo muito, muito, muito. E ela disse pra mim que era normal. Eu falei pra enfermeira também que era uma dor assim fora do normal, e a enfermeira disse que era normal também. Então assim, eu falei, tem certeza, tá doendo muito? Elas disseram que grávida sente dor mesmo, que dói, que tem um bebê na minha barriga, então ia doer. Então eu falei, tá bom, né? Grávida de primeira viagem, eu falei, eu acho que eu tô pesando muito, né, nas ideias da médica, né, coitada. E aí eu fiquei nisso, porém, eu tava muito incomodada, a gente tava doendo demais, eu não conseguia pegar peso, um peso que eu pegava, assim, no serviço, uma coisinha mínima que eu fazia em casa, doía muito, muito, e vinha, assim, pontada, assim, doía muito. Eu falei, gente, não é possível. Eu não tive muitas cólicas quando eu era adolescente, eu já tive algumas vezes, mas eu sentia aquelas dores que eu falei no outro vídeo, que eram umas dores no útero, e essas dores que eu tava sentindo era pior do que as dores que eu tinha no útero. Então, assim, gente, não parecia normal, mas eu falei, tá bom, deve ser só uma cólica, e como eu não tive período certinho na minha adolescência, eu não sei, não tô sabendo diferenciar. E continuei assim, saí de lá feliz, porque tava com tudo marcadinho, já tinha passado a minha primeira consulta, tinha aqui o meu boletim de grávida. Onde eu chegar, entendeu? Onde eu chegar, eu não sou louca, tá? Eu tô grávida mesmo, entendeu? Olha aqui, eu tenho um boletim de grávida. Então, assim, eu tava muito feliz, né? Muito feliz mesmo. E aí, no dia 20, chegou o dia 20, eu fui até lá, fiz os meus exames, eu fiz o exame de urina e tirei sangue também. Tirei, acho que foi 3 ou foi 4 tubinhos de sangue. Foi muito rápido, não me cobraram nada. Foi tudo totalmente no público, então assim, as minhas consultas foram públicas, a consulta que eu tive com a médica não fui cobrada de nada, meus exames não fui cobrada de nada. Antes disso, eu já tinha passado na minha médica de família aqui e não tinha sido cobrada de nada. Eu já precisei passar na emergência 2 vezes, e eu nem sabia que eu tava grávida ainda e não me cobraram nada. Então assim, eu sei que nas outras partes de Portugal, outros lugares, pode ser que cobre. Aqui, eu não sei se era porque eu já tinha utente, mas eu não fui cobrada de nada, gente, de nada. Eles me atendiam sempre como se eu fosse uma portuguesa, como se eu tivesse direito. Ninguém nunca ficava me questionando sobre nada, então graças a Deus eu tirei meu utente facinho, depois eu vou gravar um vídeo explicando. E assim, tive direito de tudo, tudo grátis, tudo grátis. Eu sei que a saúde para grávida, a saúde pública é grátis, então mesmo que você não tivesse utente, você tem direito às coisas, a fazer os exames de graça, tem um atendimento de graça, mas assim, é só para ressaltar
que eu já tinha tudo de graça, continuei tendo de graça. Então, assim, eu nunca paguei nada que eu fiz de exame nenhum. A única coisa que eu paguei foram medicamentos, e todos os medicamentos que eu tomei, eles vinham escrito o valor. Quando era medicamento assim, que eles me receitavam, vinha do lado, valor prescrito, valor máximo, 2 euros. Então, assim, até os medicamentos eram super baratinhos. Eu não sei se eu vou achar aqui pra mostrar como é que vinha, porque às vezes quem tá assistindo o vídeo não tem a mínima ideia. Mas aqui, por exemplo, ó, achei. Deixa eu ver se mostra, olha, mas aqui foi, inclusive esse daqui foi o que o médico tinha me passado no particular. Aqui vai estar ácido e o sulfato, e aqui fica escrito o valor, ó, tá vendo? 2 e pouquinho, e o outro também 4 e alguma coisa, 4,21, mas isso daqui também vinha comprimido para 9 meses, gente, por 4,21. É muito barato, eu achei muito barato, porque são vitaminas essenciais, então pra mim foi baratíssimo, não tendo o que reclamar. Pronto. Gente, eu mudei de novo o lugar que eu tava sentada, porque eu tô achando muito escuro, eu tava ao contrário, né, de frente pra janela, mas tá escurecendo, escureceu do nada, então eu mudei, espero que esteja melhor, espero que não esteja ruim a iluminação. E aí no dia 30 de novembro eu tive a minha consulta no Faial, que foi, assim, uma viagem muito louca, porque eu nunca tinha ido no Faial, só fui uma vez pra pegar um avião. Então eu cheguei lá, desci, saí do barco e peguei um táxi até o aeroporto. Dessa vez eu tinha que ir até o hospital, então eu não sabia onde era o hospital, não sabia onde ficava no hospital, não sabia nada. A minha sorte é que tinha uma colega minha do meu serviço que tava indo pra lá também, tinha uma consulta no mesmo dia, e aí a gente dividiu o táxi e ela me falou pra que lado que eram as coisas, porque eu não fazia a mínima ideia. Então, dia 30 eu fui lá pra essa minha consulta, e aí eu tive que ir sozinha, né? O Victor tava cobrindo um colega de serviço, então o horário dele tava diferente. Ao invés de ele sair 7 horas da manhã do serviço, ele tava saindo às 11h30. E aí ele pediu pra sair às 11 pra pegar o barco das 11h30 e tentar chegar lá a tempo, sendo que minha consulta era 10. Então eu fui no barco das 8, vomitei no caminho, foi horrível, foi terrível, gente, vomitando, aquele balanço daquele barco assim, ó. Eu tinha tomado só a vitamininha que eu tenho que tomar, né, do bebê. Pra quê? Vomitei tudo. Que vergonha, meu Deus, que vergonha, vomitei tudo. Então, assim, foi péssimo, eu já tava chateada porque eu tinha que ir sozinha. E eu não gosto de fazer as coisas sem o Victor, eu gosto de fazer as coisas com ele, né? E aí, eu cheguei lá, fiquei sozinha até esse tempo, a minha colega ficou comigo, depois ela foi pra consulta dela. E aí, por sorte, demorou a minha consulta nesse dia. Deu 11 horas, eu falei, ai meu Deus, só um pouco, só um pouco, só um pouco. Por quê? Porque os médicos que atendem a consulta, eles também são os médicos que, se tiver muita gente tendo bebês no dia, ali precisando fazer parto, se as parteiras precisarem de ajuda, eles vão lá, então eles ajudam, eles voltam. Então, assim, pra mim foi ok, porque pra mim é melhor ainda, que se eu conheço um médico lá, que tá lá fazendo o acompanhamento da minha gestação, no dia que eu estiver tendo meu bebê, se ele estiver lá de plantão, eu posso talvez ser atendida por ele. Então, pra mim foi ok, foi maravilhoso. Claro que demorou, sempre que eu vou lá demora o atendimento das minhas consultas, mas pra mim, gente, não tem problema nenhum. Eu espero tranquilamente, quando às vezes que eu fui, eu aviso no serviço e levo abaixo no serviço, então é descontado de mim, mas pra mim não tem problema nenhum. Só de eu saber que eu vou ver meu bebê, eu fico lá sentada o tempo que for. A sala de espera é muito aconchegante, passa um moço com um carrinho oferecendo bolacha e café. Então, assim, pra mim eu tava no céu, só de ver o meu bebê, e de graça, né, quem já tinha pago 150 € pra ver o bebê, pra ver ele de graça, pra mim eu tava no céu. E ainda mais eu queria que demorasse pra dar tempo pro Victor chegar, né? E foi dito e feito. Ai, gente, meu Deus. Ai, é cansaço, é dor. É tudo, gente. Isso é porque eu tô sentada, viu? Se eu ficar em pé e tentar fazer qualquer coisa, aí é que não vai mesmo. Ai, Deus. Mas então, recapitulando.
Então eu cheguei lá, né, e esperei. Quando foi 11h30, o Vitor pegou a balsa, chegou lá ao meio-dia. Quando foi 12h20, pronto, meu marido chegou lá, deu tempo ele chegar. Ainda bem, eu fiquei muito feliz. E aí foi isso. Eu acho que eu fui atendida nesse dia por volta das 2 da tarde, mais ou menos. Me chamaram na enfermaria primeiro, né, antes da consulta. E aí, quando ela me chamou lá, ela fez a mesma coisa que tinha feito na consulta daqui. Foi feito, ela me pesou, no caso, tirou a minha pressão, anotou no meu caderninho de gestante todas as vezes, não importa onde eu vou, as enfermeiras anotam tudo que elas medem, tal. Eu não tinha subido peso nenhum, tava no mesmo peso, 74. Porém, quando ela colocou no sistema os meus dados, já apareceu o resultado dos exames que eu tinha feito. E aí deu que meu sangue era negativo, então eu preciso tomar essa injeção, porque o do bebê pode ser positivo. E deu também infecção de urina. Então, assim, eu não sabia que eu tava com infecção de urina ainda, porque quando eu passei no outro foi quando ela fez o pedido dos exames e eu não tinha esses potinhos pra levar no dia, então ela não tinha exame pra fazer pra mim, a enfermeira lá. Então era a primeira vez que eu tinha um atendimento depois dos meus exames. Então não tinha como eu saber que eu tava com infecção de urina antes disso. Então a enfermeira me falou, ó, você tá com uma infecção de urina aqui e deu muito forte, né, uma infecção de urina. Eu falei, nossa, meu Deus, né, triste. E eu levei esse daqui no dia e ela fez lá o teste rápido e deu infecção de urina também nesse daqui. Aqui eu fiz lá, era uma infecção de urina mais forte, não daria nesse, mas deu nesse daqui também. Aí eu saí, né, da enfermagem e aí logo em seguida me chamou pra fazer a consulta e a ecografia com a minha médica mesmo. Quando me chamaram pra fazer essa consulta com a minha médica, eu entrei na sala, conheci ela, uma médica muito boa, me atendeu muito bem, graças a Deus. Então, assim, foi muito bom, gente. Eu tava com uma impressão do hospital péssima, porque, assim, eu nunca tinha ido lá, então a minha impressão era péssima. Eu só tinha esse hospital. Eu posso escolher ganhar em algum outro hospital? Posso. Porém, eu teria que viajar para esse hospital de avião e eu não vou ter meu filho e viajar de avião com ele, gente. Isso pra mim é fora de cogitação. Então, assim, eu só tenho esse hospital. E, assim, eu não conhecia. Então, eu tava com medo. Às vezes, assim, por vezes a gente é tratado meio mal, né? Em alguns atendimentos aqui, você passa, assim, no médico de emergência, ou um médico que te atende ali no centro de saúde, um recepcionista te trata mal. E você fica com isso, meu Deus, será que vão me tratar mal também lá? E, gente, é claro que é de profissional para profissional, mas as primeiras impressões que eu tive no hospital da Horta foram muito boas, me trataram muito bem, ninguém me tratou com preconceito, ninguém me tratou diferente porque eu era brasileira. E isso é uma coisa muito boa, porque só quem sofre certos tipos de preconceito vai saber o que é você sofrer isso. Então, assim, ninguém me tratou diferente, ninguém me falou, ó, você nem tem documento, você já tá grávida. Tipo assim, não. E assim, já é uma coisa que a gente fica com medo, né? Porque até a gente fica, meu Deus, eu nem tenho documento e eu tô grávida. Então, assim, não me tratou mal, já ganhou 10 pontos, igual no Brasil. Se o Uber não me sequestrou, 5 estrelas. Então, aqui, não me tratou mal, me tratou bem, pra mim foi ótimo, o atendimento foi ótimo, então muito obrigada a todo mundo que me atendeu. Me surpreendi com o hospital, com a estrutura, com tudo. Hospital muito bom, muito bom, muito bom. Claro que eu posso ter uma experiência ruim? Posso, mas até então foram experiências boas e eu agradeço pelo que eu tenho até aqui, né? E aí, eu fui passar com a médica. Quando eu passei com a médica, já apareceu lá pra ela que eu tava com infecção de urina também. E ela falou, olha, tá com infecção de urina aqui. Apareceu aqui, falou sobre o meu sangue, que era negativo também. E, enfim, foi conversando mais ou menos sobre isso. Falou, olha, vamos fazer assim, vamos fazer a ultrassom, a ecografia, né? E a gente já termina aqui, já te passo o que precisar, mas vamos fazer a ecografia. E é isso. Eu falei, bom, vai ser pela barriga, que o outro que eu tinha feito foi por baixo, né? Então ela, não, é pela barriga, já tá grandinho, 14 semanas, pode deitar aí na maca e abaixar um pouquinho, subir a blusa, abaixar assim, né? A calça e já dá pra ver. E aí foi isso, eu deitei e foi maravilhoso, gente, muito melhor quando é feito pela barriga, a ecografia, nossa, muito melhor, muito mais confortável. E eu ouvi meu bebê, foi lindo, assim, porém, logo que ela colocou, tava aparecendo umas ondas, assim, enormes
da tela. Então tinha o bebê, eu tava bem de lado assim na ecografia, porém ficava aparecendo um negócio cinza. E eu não sabia que era aquilo. E aí ela foi mexendo. E eu, tipo, eu pensei que aquilo dali era minha gordura. Eu sei lá, eu pensei a minha gordura, alguma interferência no sinal. E aí ela falou, olha, isso que tá aparecendo, isso é contração. Então, assim, ela falou bem sério comigo, falou que era contrações, que isso não era pra estar daquele jeito, que não é normal, que eu tava de muito pouco tempo pra ter aquela quantidade de contração. E sim, gente, quando ela falou que era contração, eu me assustei, porque pra mim, isso não tinha como acontecer. Eu sabia que existe contração de treinamento, a contração pra você ter bebê, a contração de treinamento. Mas eu pensei, contração de treinamento é só no final, né? Mas não, gente, aquilo ali era muita contração, não dava pra ver o bebê de tanta contração. Assim, não via, não dava pra ver o bebê. Ela ficou tentando tirar as medidas, conseguiu tirar alguma coisinha ou outra. Ela falou, olha, pelo que tá mostrando aqui, tá um pouco mais de algum tempo, assim, eu não tá dando medidas de 15 semanas, eu tava ali no começo das 14. Ela falou, tá dando medida de 15, mas eu não vou confirmar, vou deixar pra te confirmar na próxima consulta, mas eu vou mudar pra 14 semanas e 3 dias. Ao invés de ser 14 em um dia, vai ser 14 semanas e 3 dias. Mas as medidas tá dando pra 15, então na próxima ecografia eu te confirmo. Então ela perguntou se a gente queria saber se era menino ou menina, mas não dava pra ver ainda, mas dava pra ela fazer um palpite, ela deu um palpite. Disse que achava que seria uma menina, mas estava muito cedo, eu tava só com 14 semanas, então ela disse que pra não levar a sério o palpite, porque provavelmente poderia dar muito errado, né? O órgão masculino ainda tá em desenvolvimento, e tá parecendo feminino, e ela disse que pela quantidade de contração não tava dando pra ver nada mesmo. Então ela disse o quê? Quando for na morfológica de segundo trimestre, aí eu te confirmo, a gente marca essa morfológica pro comecinho das 20 semanas, e aí eu te confirmo certinho, né, a gente vê o sexo do bebê certinho. Mas por hora, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa fazer essas contrações pararem, senão você vai começar a ter sangramento e vai ter uma perca. Então, assim, gente, foi um baque pra mim. Aí eu falei, mas isso tá perto do bebê? Porque parecia que tava perto do bebê, né? Tava perto do bebê, né? E ela disse que não tava chegando no bebê, mas que a gente precisava parar aquilo, porque o bebê tava assim, achando que era pra nascer, gente. Ele tava com 14 semanas. Tava assim, meio que emborcado, como se estivesse de cabeça pra baixo já. E tendo contração, assim, gente, era tipo assim, de 2 em 2 minutos, menos do que 2 em 2 minutos. Porque não dava pra ver o bebê, a tela não parava, era assim, contração, contração. E ela ficava, você tá sentindo muita dor? E eu, não, tô sentindo uma dor normal. Então, assim, provavelmente eu já tava com infecção de urina quando eu descobri a gravidez, ou quando eu engravidei. E eu já tava com muita dor na barriga, muita dor nas costas. E eu tinha comentado isso com ela antes dela começar a fazer ecografia. Então eu falei, olha, eu tô sempre com essa dor. E agora tá super fraquinha, eu costumo sentir essa dor muito forte. Então ela disse, bom, isso é contração. Então assim, o tempo todo, essa dor nas costas, dor na frente que eu tava sentindo, quando vinha muito forte, era contração. Claro, gente, eu tinha cólica normal, mas é uma dor diferente. Eu não sei explicar, parece que junta o osso das costas com a barriga aqui embaixo, junta e se desce assim. Ai, gente, é terrível. E eu falei, então eu não tava doida. E eu falei pra ela, eu falei, mas ninguém quis me ouvir. As pessoas ficam falando que era normal, mas eu tava sentindo que não era, tal. E eu, ai meu Deus, e ela, olha, você tem que tomar muito cuidado, isso aqui não pode acontecer isso, tá muito cedo, gente. O bebê era muito pequenininho e já passando por isso, então assim, eu acho que ela falou assim, eu vou ver o sexo aqui, vou fazer um chute, né, eu vou chutar, só pra me deixar feliz, gente, que tinha alguma coisa de bom, porque, assim, eu fiquei sem chão, eu fiquei olhando pra cara dela, assim, e quando eu olhei pra tela, que eu tive a ciência de que aquilo era contração, eu fiquei louca. Aí eu falei, porque ela disse que era por conta da infecção de urina que provocou essas contrações. E, assim, eu fiquei em choque. Eu sabia que uma infecção de urina era perigoso, mas eu não sabia que uma infecção de urina ia fazer eu ter tanta contração daquele jeito, a ponto de eu nem conseguir ver o bebê na tela. Então, assim, eu dou graças a Deus por essa médica, graças a Deus por eu ter tido essa consulta nesse dia, porque eu não sei, gente, se eu não tivesse tido essa consulta nesse dia, eu não sei se eu teria perdido esse bebê, porque o bebê tava a ponto de nascer, gente, de verdade, tava assustador. Inclusive, o ambiente da sala mudou. Quando ela viu as contrações, mudou o ambiente totalmente. Eu fiquei, assim, em choque. Eu queria chorar, mas eu também queria agradecer a Deus por
eu ter tido um bom atendimento, por essa médica ter me atendido, pelo equipamento que ela usou, mostrar as contrações. Imagina se ela só tivesse usado um equipamento normal, simples, entendeu? E o equipamento dela mostrou as contrações, gente. Se fosse um outro equipamento, não teria visto. Como, por exemplo, o equipamento que eu fiz no particular, a minha ultrassom, que eu falei no outro vídeo, era mais simples, porque eu fiz a ultrassom aquela vaginal, né? E ele não mostrou contração nenhuma, mas eu já tava com essas dores esquisitas. Então, eu já tava com contração. Mas o equipamento dele era um outro tipo de equipamento. Não que era ruim, mas era outro tipo. Já o dela no público mostrou. Então, assim, pra você ver que não tem por que você ter preconceito com o atendimento público, porque eu tive um ótimo atendimento, ela me atendeu muito bem, foi muito atenciosa. Mesmo assim, ela ficou tentando mexer lá, tirar a medida do bebê. E graças a Deus, gente, por essa médica, graças a Deus, pela enfermeira, graças a Deus pelo hospital, graças a Deus por esse equipamento, obrigado, Senhor. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tava com medo, eu também tava muito grata, gente, muito grata, porque eu falei, obrigado, Senhor, que me trouxe aqui hoje, obrigada, Deus, pelo livramento, né? Então, ela fez tudo isso, e aí eu levantei, e antes de terminar a ultrassom, o bebê deu um tchauzinho, assim, ó, fez assim, ó, o bebezinho, fez um tchauzinho assim por cima, né? Aí, tipo assim, tava a contração aqui e fez assim, ó. E ela achou a mão, ela, olha lá a mãozinha do bebê, ela tava procurando a mão dele, não tinha conseguido achar a mão dele. E depois, no fim, ele deu um tchauzinho. Então, meu bebê é muito simpático, gente. Ai, ele é tão simpático, né? Puxou o pai, essa simpatia toda. E aí, ela conversou comigo, ela me passou um remédio pra tratar essa infecção, porque era uma infecção de uma bactéria de grupo B, alguma coisa assim. Eu não entendi direito. Eu tava tão em choque que eu não entendi direito. Só sei que essa infecção não era tratada por um monte de tipo de remédio. E ela teve que me passar um remédio diferente e forte. E esse remédio, ele não pode gestante tomar, faz mal, então ele causa a perda do bebê. Mas se eu não tomasse o remédio, eu ia perder o bebê. Então, assim, ou eu perdi o bebê, ou eu tomava o remédio que podia perder o bebê, pra poder salvar o bebê. Então, eu vou tomar o remédio, né? E aí, ela me passou esse remédio e ela me deu uma baixa do serviço de uma semana, porque ela disse, bom, eu preciso que você fique em repouso total, absoluto. Você vai chegar em casa e você vai deitar e você vai ficar com as pernas pra cima durante uma semana. Você vai ficar sem trabalhar, sem fazer nada. Você vai ficar simplesmente deitada, tomando medicação pra tentar sarar essa infecção e tentar fazer essas contrações baixarem, porque senão você não vai conseguir. Esse bebê não vai conseguir. Então, ela me passou essa baixa e eu fiquei assim, meu Deus, né? Eu não sabia se eu ia receber esse valor do governo, eu já sabia que ia descontar de mim no meu serviço. Eu falei, oh meu Deus, logo agora, né, que eu precisava comprar coisinha pro bebê, vai descontar uma semana de mim, vai fazer muita diferença. Mas vai ser aí no mínimo 200 euros, né? Mas eu pensei, meu Deus, eu preciso curar isso. Então eu preciso, Senhor, me ajuda. Então, assim, eu fiquei triste porque eu ia ficar de baixo e por isso, né? Eu gosto do meu trabalho também, eu gosto do serviço que eu faço, né? Mas ela disse que eu tinha que ficar em casa por uma semana pra poder curar isso. E eu falei, bom, eu vou ficar em casa, eu vou curar isso, eu vou conseguir. Ela disse que eu tinha que beber muita água. Eu falei, meu Deus, eu não sou uma pessoa acostumada a beber muita água. E eu não tava conseguindo beber água, eu já não bebia antes. Ainda depois que eu fiquei grávida, eu enjoei água. Então, assim, era difícil. E aí ela disse, olha, bota suco, coloca um pouco de suco junto com a água, aqueles sucos naturais, né? Despeja um pouquinho no litro de água que pra você tentar beber, pra você conseguir. Então, assim, foi uma médica muito atenciosa e eu não tenho o que reclamar isso dela. Então, assim, foi um atendimento ótimo. E aí ela me deu essa baixa de uma semana, isso era dia 30/11, e ela me passou pra mim retornar com ela dia 7/12, pra ver se tava tudo bem, se já tinha baixado se já tinha melhorado a infecção de urina. Vim pra casa, peguei o barco vindo pra casa, vim com muito medo, mas também vim muito grata, porque meu bebê tava bem, porque eu tinha o dinheiro ali de comprar o remedinho pra tomar, né, pro bebê ficar bem, gente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tava preocupada de tomar aquela medicação, que eu sabia que era uma medicação perigosa pro bebê, eu também tava muito grata.
Então, eu só queria agradecer, eu queria chorar, eu tava com medo, mas eu também queria agradecer. Eu ficava, obrigada a Deus, só sabia agradecer a Deus por ele ter conseguido segurar meu bebê até ali, porque eu creio que foi Deus, gente, porque eu acho que a chance desse bebê ter ficado aqui era nula, de verdade. Assim, pela quantidade de contração, eu de verdade, eu nem sei como é que o bebê tá aqui ainda, com aquele tanto de contração que tinha ali. Então, pra mim, é a mão de Deus, gente. É Deus que tá segurando esse bebê aqui. E Deus tá me segurando também, porque eu também não tenho força pra nada. E aí que se passa, era pra mim voltar lá no dia 7, só que no dia 6 eu tinha uma consulta marcada aqui, que a minha médica de família tinha já agendado pra mim aqui. Então no dia 6 eu fui aqui na consulta e ela tava esperando que eu tivesse algum papel pra dizer alguma coisa pra ela. Só que eu não tinha nenhum papel, porque a minha ultrassom, ela não me deu nenhum papel, não me deu nada, porque não deu pra ver o bebê quase. Então ela disse pra mim voltar no dia 7 pra poder ver se a gente conseguia ver o bebê, se conseguia ali aceitar mais alguma coisa. Mas ela não me disse, ó, o bebê tá bem, a medida tá bem, a semana é tal que vai nascer. Eu falei pra ela, olha, ela falou no dia que era 14 semanas e 3 dias, mas foi só isso. Então eu não tinha nada pra entregar pra médica daqui. Então eu fui lá, fui me pesar, tirar minhas medidas e tudo mais. A médica falou que meu resultado saiu, né? Falou do meu sangue que era negativo, falou da infecção de urina, e como eu falei pra ela que eu já tava tratando, não tinha muito o que fazer. Porém, falei que eu tava passada do serviço uma semana, falei das contrações, contei tudo que aconteceu pra médica de cá também, ela colocou tudo no sistema. E o que aconteceu? Ela falou, olha, seu bebê já tá aí, acho que tava com 15 semanas. Já tava com 15 semanas. Ela, seu bebê já tá com 15 semanas. Vamos tentar ouvir o coraçãozinho. Então eu fiquei muito feliz, porque eu não sabia que aqui no Pico, no centro de saúde, eu ouvia o coraçãozinho do bebê. Porque eu já tinha outros conhecidos que falavam pra mim que aqui não fazia nada disso, era mesmo só uma consulta simples. Então eu fiquei muito feliz que ela ia ouvir o coração do bebê. E ela disse, bom, ele é muito pequenino, mas vamos tentar achar. E ela colocou assim, mexeu só um pouquinho, já achou e eu ouvi o coraçãozinho dele. Então assim, pra mim foi um alívio tremendo, porque já era o dia 6, eu já tava tomando a medicação há uma semana e eu não sabia se meu bebê tava bem, porque ele não mexia, né? Então eu não sabia se ele tinha sobrevivido à medicação, se ele tinha sobrevivido à contração, se ele tinha sobrevivido à medicação. Então eu tava super preocupada, gente, super preocupada. E quando eu vi o coraçãozinho, meu coração aliviou. Falei, ai meu Deus, ai obrigada Senhor, meu bebezinho tão fortinho, né? E ele tava vivo, graças a Deus, obrigada Senhor. Então isso foi no dia 6, na minha consulta aqui. E aí eu saí lá, foi mais ou menos isso que foi a consulta daqui, não se aprofundou muito, porque não tinha muito o que fazer, né? Mas mesmo assim ela tirou a medida, fez todas as anotações, ouviu o coraçãozinho do bebê, isso no dia 6. E aí no dia seguinte, no dia 7, eu fui pro Faial. Nesse dia 7, o Vitor já não estava mais trabalhando no lugar do colega dele de serviço, então ele estava saindo no horário normal. Ele sai às 7 horas do serviço, então ele foi 8 horas comigo na balsa pra lá. Então ainda bem, eu não fui sozinha. E nós fomos em cima no barco pra ver se eu não vomitava. Então assim, foi melhor pra mim. Ter a companhia dele me acalmou muito. E foi muito melhor, gente, muito melhor. Ai, gente, eu tô com dor, eu tô com dor, tô cansada, tô sem ar. Isso é porque eu tô só sentada falando, meu Deus. Mas tá doendo. Dói, gente, dói. Não é nada fácil. Aí é isso. Cheguei lá no dia 7 pra consulta pro meu retorno. Porém, o que aconteceu? Tava cheio. Eu cheguei lá, tava lotado de gente, lotado de grávidas pra fazer consulta aquele dia, mas enfim, eu cheguei e falei, eu espero quanto tempo for preciso, não tenho pressa. Porém, quando a minha médica me chamou, nem foi na mesma sala que eu fui da outra vez, ela não fez uma ecografia, ela só me perguntou se eu tomei a medicação toda, eu disse que sim. Antes de eu passar com a médica, eu passei na enfermeira, mostrei o meu tubinho de urina, ela fez o urina rápido e já deu que eu não tinha mais infecção de urina. Então assim, a infecção de urina já tinha sarado. Porém, eu não fiz o exame, o outro específico mesmo, né? E então, quando eu passei com a médica, já tava lá
que eu não tava com infecção de urina. E aí o que que ela fez? Ela perguntou se eu consegui descansar, se tinha sarado a infecção, disse que sim. E aí ela falou, bom, pode voltar então às atividades normais e para as contrações, ela me perguntou se eu ainda tava com dores. Eu falei, olha, eu ainda sinto muita dor. A infecção pode ter sarado, mas eu tô com muita dor ainda. Não sei se sarou ou não, tal. Eu achei que ela ia fazer a ecografia para poder confirmar. Porém, ela falou, olha, então eu vou te receitar aqui um medicamento, uma vitamina vitamina B. Foi essa aqui, magnésio B, ela me passou. E aí disse que isso era uma vitamina, não faria mal nenhum pro bebê. E que eu poderia tomar, isso daqui era 30 comprimidos para tomar um por dia. Então era pra mim tomar por um mês. E que ele ia contribuir pro fortalecimento da minha musculatura, né? Pra dar uma baixada nas contrações e tudo mais. Fora que era muito bom pra outras coisas, sistema nervoso, tudo. Mas que isso iria ajudar. E aí era pra mim ficar tomando essa medicação. Comprar essa medicação e tomar. E ela marcou pra mim o retorno pro dia 28. Então isso foi no dia 7. Ela falou, você vai retornar aqui no dia 28 pra gente ver se já melhorou essas contrações. Então você tem quase um mês aí tomando medicamento. Então assim, você trabalha, chega em casa, tenta descansar, vai tomando medicamento. E quando for no fim do mês a gente vai confirmar se melhorou as contrações, se baixaram. Mas o importante é que baixou a infecção. As contrações provavelmente vão parar também. Então eu falei, tudo bem e tal. Eu fiquei triste, né, porque eu queria ver meu bebê. Eu não vou mentir, eu achei que eu ia ver o bebê, ainda mais assim, tem que pegar um barco pra ir até lá. E depois pegar barco, pegar táxi pra chegar até o hospital. E eu esperei tantas horas. Eu queria muito ver meu bebê, gente. Mas eu sei que foi o melhor atendimento que ela pôde me dar aquele dia. É uma excelente médica, então jamais eu vou reclamar que eu não consegui ver o bebê. Ainda mais que no dia anterior eu tinha ouvido o coraçãozinho dele, então assim, eu sabia que o bebê tava vivo. Então pra mim, tá maravilhoso, entendeu? Eu sei que meu bebê tá bem. Então assim, claro que eu queria ver ele, queria, mas se não deu, não deu. Porém, depois que eu saí de lá, eu agradeci, né, a consulta. Depois que eu saí de lá, eu fiquei pensando, poxa, mas eu nem tenho papel de nada, né, no primeiro trimestre. Mas eu falei, deve ser normal isso, né, enfim. Não sei. Sei que eu fui pra casa, né, peguei o barco e vim pra casa. E aí eu passei o Natal, né, passei os dias, passei o Natal e passei com muitas dores, gente. Não foi poucas dores, foram muitas. Toda hora eu tinha dor, eu ficava sentada com dor. Eu levantava, eu tava com dor, então assim, o tempo todo com dor. Ia trabalhar, tava com dor, mas assim, eu respirava fundo e falava, não tem nada de errado, tá tudo bem. Não surta, tudo bem. Mas eram umas dores muito fortes. Porém, eu sabia que a minha infecção de urina eu tava curada. Então, eu falei, vai passar. Eu tô tomando medicamento. Então, assim, dava uma relaxada. Principalmente se eu tomava um medicamento, quando passava um pouquinho de tempo, a dor ficava mais fraquinha um pouco, mas depois voltava. Então, eu não sei, gente, se é por ser uma vitamina, né? Se é por não existir. Não sei se existe um medicamento, mas aqui não existe, né? Claro, os medicamentos de um país para outro é diferente, né? Ou se não, poderia me dar um medicamento mais forte. Mas assim, não tava fazendo efeito porque eu tava com muitas dores ainda, mas eu falei, bom, não sei, às vezes isso é só cólica, é coisa na minha cabeça, né? E assim, eu tentei não ficar nervosa com isso. Então assim, no Natal eu já tava ali com 18 semanas, que seria a minha próxima consulta, né? Com 18 semanas do dia 28 de dezembro. E assim, eu já conto que eu tava no 5º mês, né? Eu entrei no 5º mês com 17 semanas. Então, assim, eu estava no 5º mês já, gente, graças a Deus. Então, pra mim, é uma vitória. Toda semana eu completo, eu agradeço a Deus por eu ter completado aquela semana. Por Deus ter nos sustentado, ter cuidado do meu bebê até ali. Então, pra mim, eu só agradeço, eu não tenho do que reclamar. Só que eu tava com muitas dores, né? E aí, no dia 28... vai eu toda feliz no barco, eu e o Vitor, ele foi no barco junto comigo das 8. Graças a Deus, a gente sempre tem que ir 8. E o coitado do meu marido tem que ir sem dormir. Ele chega às 7, toma um banho, eu me troco e a gente vai pro barco, pega o barco. E assim, a maioria das vezes a gente volta no barco das 5 da tarde só. Então a gente vai 8 da manhã e às vezes eu sou atendida lá por volta das 2, a gente volta às 5. E só aí ele vai fazer as coisas, comer alguma coisa, dormir, pra poder ir trabalhar. 00:40, ele sai pra trabalhar, então assim, ele vai virado, então ele fica com muito sono, né?
Mas graças a Deus que ele pode estar comigo em todos esses momentos, gente, graças a Deus. Que eu não sei o que eu faria se eu tivesse que fazer as coisas sozinho, acho que eu ia surtar. Eu preciso do meu marido. E aí, quando chegou no dia 28, que nós fomos lá, eu já tava com 18 semanas. E a médica marcou pra mim com 18 semanas mesmo. Ela falou, ó, vai lá na atendente e pede pra ela marcar pra você com 18 semanas no dia, pra marcar você pro dia 28. E eu fui lá e marquei e a atendente tinha marcado. Quando eu voltei nesse dia 28, ela me perguntou quantas semanas você tá? Eu falei 18, e ela disse 18, mas não é normal atender com 18. Eu expliquei a situação pra ela, né? Eu falei, olha, ela me pediu pra marcar com 18 porque eu estava com contrações, estava com infecção de urina, e da última vez que eu vim aqui ela não conseguiu fazer uma ecografia. Então eu acredito que tenha sido por isso que ela tenha pedido pra marcar pra hoje, pra ela ver se estava tudo bem. E eu também não tenho papel nenhum de primeiro trimestre, porque a primeira ecografia que eu fiz aqui foi meio que inconclusiva porque tinha muita contração. Então eu acredito que seja por isso. E aí ela foi lá e chamou outro médico. Por quê? Porque a minha médica tinha faltado, gente. Ela não tinha ido no dia e ela falou assim, pô, eu vou ver se o outro médico que tá aqui te atende. E aí ela entrou e chamou o outro médico, né, que conversou com ele sobre a situação. Ele saiu, confirmou comigo tudo que eu tinha falado. Eu falei sobre isso, né, ele disse, bom, não tem por que fazer uma ecografia com 18 semanas, porque já é a morfológica a partir de 20, então não tem por que fazer isso, mas como você já tá aqui, eu vou te atender, só que eu tô com muita gente, que ele tava tendo que atender, acho que os dele e os dela, né? Então ele falou, se você puder esperar, eu vou demorar de te atender, vou te atender lá por volta das 2 da tarde, e se você puder esperar, eu te atendo sim. E eu falei, não, pra mim sem problema, até porque eu sempre sou atendida por volta da 1, 2 da tarde, então pra mim não ia mudar nada. Mas pelo menos ele avisou, né, não se negou a me atender, então assim, pra mim tava tudo ótimo, meu querido, eu só quero ver meu bebê. Então eu agradeci ele, falei, não, imagina, eu espero, eu te agradeço, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, eu espero. Aí ele disse, tá bom, então tá bom, vou te atender. E aí eu fiquei super feliz, gente, que ia me atender, eu fiquei com medo, né, de não me atenderem. E aí foi isso, eu fui pra sala de espera, fiquei esperando meu marido. E aí quando me chamaram na enfermagem, minha urina tava ok, não tinha problema, não tinha voltado nenhum tipo de infecção. E aí depois o médico me chamou pra fazer a ecografia. Então eu fui na sala dele, eu e o Vitor, né, eu deitei e ele começou a ver. E assim, deu pra ver o bebê direitinho. O médico, ele era um pouco mais na dele, não era tão falante como a minha médica. Eu prefiro a minha médica particularmente, não que ele seja um médico ruim. Mas ela me dava mais informações. Ela falava, olha, aqui é a cabeça, não tá dando pra ver muito bem, mas é a cabeça. Aqui é tal coisa. Então, tipo, ele não, ele fez as medidas, ficou mais na dele. E aí, ele foi olhando lá, foi colocando no sistema. E, assim, eu tava super feliz, eu tava vendo meu bebê, e uma coisa que me deixou muito feliz. Quando eu vi o bebê tava de lado, ele não tava mais de cabeça pra baixo. Então, quando eu tava tendo muita contração, ele tava de cabeça pra baixo. Falei, bicho, o menino vai achar que é pra nascer? Gente, eu falo menino, mas eu falo menino porque é costume, tá? Ou o bebê, tá bom? Eu não sei se é menino ou menina ainda. E ele de cabeça pra baixo, assim, eu falei, pronto, vai achar que é pra nascer? E o menino vai que vai. Deus do céu, desvira esse menino. E quando eu fui fazer essa ecografia com ele, o bebê tava virado. Tanto que ele precisava ver uma medida da cabeça do bebê. E a cabeça do bebê tava pra cá, assim. E aí ele veio assim na barriga e fez assim, ó. E aí o bebê deve ter afastado, que depois ele colocou pra cá e já deu pra ver direitinho. Então, assim... o bebê tava viradinho, assim, ainda bem. Então, eu não senti o bebê, não senti ele mexer nem nada, mas só de ver que ele tava virado, tava ótimo. Então, assim, eu vi a cabecinha, vi o narizinho, a boquinha, assim, deu pra ver já o formato do olho que tava formado. Deu pra ver as mãozinhas, perninha, o ossinho das costas. E aí ele ainda falou assim, olha, tem uma... Ué, isso tá errado, quando ele foi medir a cabeça do bebê. Eu falei, pronto, meu Deus do céu, o que tá errado? Aí chega, eu fiquei sem respirar, assim, né? Aí ele foi e falou, as medidas não tá batendo com o tempo, esse bebê tá de uma semana a mais. Aí eu respirei assim, pensei que tinha alguma coisa errada. Aí ele falou, olha, você não tá com 18 semanas, tá com 19 e tá dando 19
tá com 19 semanas. Então eu falei, ai, tudo bem. Eu já sabia que eu tava com um pouco de tempo a mais. E foi o que a minha médica tinha falado mesmo, que provavelmente estaria, e ele me confirmou que tava. Aí o Vitor perguntou, né, o bebê tá bem? O Vitor falou pra ele, mas o bebê tá bem? E aí ele falou, olha, o bebê é muito pequenino, não dá pra ter certeza ainda, não dá pra dizer, tem que ver nas próximas ecografias, porque ele é muito pequenino, não dá pra dizer. Assim, eu acho que daria pra dizer porque, tipo assim, bem pra no caso, 19 semanas, ó, com 19 semanas ele tá com a medida certa, pelo menos. Mas ele disse que não dava pra ver. Eu falei, tá bom? Aí o Vitor falou que tá, né? E o Vitor ia perguntar se dava pra ver se era menino ou menina. Mesmo que a gente achasse que não daria pra ver. Por quê? Desde o início, a médica já falou que era só a partir de 20 semanas. E todas as pessoas que eu conheço, ninguém daqui soube com antes de 20 semanas. E aqui também não existe, aqui na ilha, tá, gente? Não existe aquele exame de sexagem. Então, daria pra fazer sexagem se eu viajasse lá pro continente e pagasse pra fazer. Mas aqui não dá, não tem. E então, assim, todo mundo soube por ecografia. Então, você tem que saber a partir das 20 semanas na ecografia. Os médicos não falam antes porque tem chance de dar errado. Então, eu nem fui esperando que soubesse, mas o Vitor disse que ia perguntar. Porém, como era esse outro médico, ele ficou meio assim de perguntar, acabou nem perguntando. Ele falou, com certeza ele não vai falar, né? Mas se fosse a minha médica que me atendeu da outra vez, acho que o Vitor teria, assim, perguntado. Eu só queria saber se o bebê tava bem. E aí, foi isso, ele disse isso, e aí falou, bom, é isso, foi, limpou, falou, é isso, tá com 19 semanas. E aí eu falei, você saberia me dizer se é 19 semanas redonda ou se é 19 semanas e algum dia? Ele falou, não, é 19 semanas redondo, você faz agora semanas toda quarta-feira e a data prevista é dia 22. Eu falei, então tá bom. E aí, não me entregou papel nenhum, e eu falei, tá bom, não entrega papel nenhum. Ele, não, tudo que precisa já tá aqui no sistema. Eu falei, tudo bem. Aí eu agradeci por ele ter me atendido, né, e fomos pra casa. Super feliz por ter visto meu bebê, gente, super feliz por ele ter me atendido. Claro, eu preferia que tivesse sido a minha médica, mas ele também foi um ótimo médico, me atendeu muito bem. Só dele não ter se negado a me atender, muito obrigado, que o Senhor abençoe, porque vai que, né, gente, eu fosse até lá pra pessoa se negar a me atender e eu ter que voltar. Então, ainda bem que ele me atendeu, ele viu, assim, que o bebê tava bem. E detalhe, ele falou pra mim, olha, eu não sei se você estava com contrações, não sei o que tinha acontecido, mas aqui não aparece contração nenhuma. Então, assim, eu ganhei o meu dia. Isso foi logo no finzinho que ele terminou, e aí ele falou assim, é isso, então, pronto, tá feito, não tem contração, não tem nada aparecendo aqui no sistema. E eu fiquei super feliz, e realmente não apareceu nenhuma mancha no sistema. Eu não sei se era o mesmo aparelho que o dela, mas não apareceu nada, gente, nada. E ele mesmo falou, se você estava antes, você não tá mais, que não apareceu nada aqui. Então eu fiquei muito, muito feliz, gente, que não apareceu nada, né? Eu voltei pra casa super feliz, estava sem contração. Ai, muito obrigada, meu Deus. Sem contração, então assim, pra mim foi pra fechar o ano com chave de ouro, né? Com chave de ouro, porque isso era dia 28 de dezembro, então assim, eu fiquei bem mais tranquila. Eu ainda tava com dores, mas eu pensei, bom, isso deve ser uma cólica normal, às vezes o meu corpo já tá tão acostumado a sentir dor que eu tô sentindo dor, mesmo assim, minhas costas tava doendo muito, mas eu falei, não é contração, que o médico disse que não tem contração, então eu fiquei mais tranquila. E detalhe, o médico falou, quando você for sair na recepção, pode pedir para marcar para você entre 21 e 23 semanas a sua morfológica, para você já voltar aqui. Ou seja, isso tava com 19, seria para 2 semanas para frente. E realmente, eu fui lá e marquei pro dia 11. Marquei pro dia 11 de janeiro, que foi na semana passada. Porém, quando eu fui pegar o barco, teve um temporal aqui, gente, um temporal feio, o negócio foi feio, onda eu acho que de 8 metros, alguma coisa assim. E aí os barcos foram cancelados, né, é óbvio. E aí eu remarquei pra amanhã, pro dia 18 de janeiro. Então, assim, eu vou ver o bebê amanhã, é a minha morfológica. Então, quem sabe, não dei pra ver se é menino ou menina, né, mas é amanhã. Eu não sei quando eu vou estar postando esse vídeo, mas eu tô falando as datas que eu tô gravando aí, tá bem? E é isso, gente. Aconteceu muita coisa desse fim de ano pra cá. E hoje é só dia 17 de janeiro.
Mas eu vou deixar pra gravar num outro vídeo, porque isso aqui já tá muito grande. Eu vou tentar reduzir o máximo que eu conseguir, mas é porque eu não tinha nada postado no canal ainda sobre a minha gravidez. Foi assim muito difícil, eu passei muito mal. E quando eu parei de passar mal, foi o problema das contração e dor, então assim, e continuei passando um pouco mal ainda, então assim, foi muito difícil. E inclusive até pra gravar esse vídeo, tá sendo difícil. Eu tô sem ar, eu tô com dor. Fico o tempo todo doendo, fico o tempo todo sem ar. E aí no próximo vídeo eu vou explicar melhor o que tá acontecendo e por que eu tô com tantas dores assim. E é isso, gente, não percam o próximo vídeo. Fiquem atentos e é isso. Eu espero, se a gente descobrir se é menino ou menina, eu vou estar postando no canal. Tô muito ansiosa pra descobrir também. E é isso, a gente vai postar aí, vai fazer alguma surpresa, alguma coisinha. E é isso, um beijo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Curte, se inscreve, compartilha. Assiste esse vídeo aí, gente. Assiste o vídeo. Deixa passando aí na sua casa. Até se você quer assistir sem volume, só ficar olhando para o meu rostinho simpático, pode ser, não tem problema. E é isso, gente. Muito obrigada.